Olá, boa tarde. Hoje é 14 de 4 de 2025, 14 de abril de 2025. Então, estou aqui fazendo esses vídeos da Palavra de Deus, mostrando o Antigo Testamento para a honra e a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, lúcido, sóbrio, sem nenhum efeito de droga, bebida alcoólica ou qualquer outra coisa que possa tirar o meu raciocínio legítimo, normal. Então, Antigo Testamento, parte 2431. Então, o rei Davi estava fazendo o quê? Davi deseja edificar um templo, mas Deus não permitiu. Então, o rei Davi queria edificar um templo, Deus não permitiu. Por quê? Porque o rei Davi era um homem sanguinário, um homem que guerreou, que batalhou, que pelejou muito e venceu bastantes inimigos na espada, na lança, no escudo, com os seus soldados. E tinha matado Urias, uma pessoa inocente, e tinha cometido um adultério com Betseba. E tinha tido um filho com Betseba, e Betseba tinha ficado grávida através do adultério. Lembrando que o rei Davi era um bastardo. Era um menino, uma criança, se tornou um jovem, se tornou um homem, mas era uma pessoa bastarda. O que é uma pessoa bastarda? O rei Davi tinha a mulher dele, o Jessé tinha a mulher dele, e tinha os filhos dele. O rei Davi era filho de outra mulher que o rei Davi, Jessé, tinha tido um caso. Caso extraconjugal. Naquele tempo os homens poderiam ter várias e várias mulheres. Alguns procuravam as prostitutas da época, que se vestiam com vestidos longos, compridos, mas com alguns efeitos que demonstravam que elas eram prostitutas, elas eram meretrizes, prostitutas, mulheres que tinham o trabalho de vender o seu corpo por dinheiro naquele tempo. Então o rei Davi era um filho bastardo, filho de um pai, filho de uma mãe diferente. Ele não era filho do mesmo pai e da mesma mãe. Ele era filho de Davi com outra mulher. Davi tinha a mulher e tinha os seus filhos. Se tornou o rei de Israel. Um homem que vivia nos currais, cuidando de ovelhas, era um pastorzinho de ovelhas. Se tornou um rei de Israel, se tornou um soldado, um guerreiro de Israel, um soldado do exército de Israel, e lutava pelo seu povo, para defender o seu povo dos exércitos inimigos. Então ele conseguiu, foi constituído rei, e ele queria fazer uma casa, um templo para Deus. O rei Irão tinha ajudado ele, tinha dado madeira de cedro, enviado carpinteiros e pedreiros para fazer a casa para ele naquele tempo lá em Israel, há mais de 3 mil anos atrás. Então ele queria fazer um templo e Deus não queria que ele fizesse, por causa que ele era um homem sanguinário, violento, um homem que matou muitas e muitas pessoas e tinha cometido o homicídio, tinha matado Urias, planejado a morte de Urias, e tinha cometido o adultério com Betseba. Betseba tinha engravidado. Infelizmente o meninozinho morreu. Então eu lhe digo uma coisa: Deus não permitiu ele construir o templo, mas quem iria construir era um filho dele, no caso Salomão. Porque Salomão não ia matar com lança, nem com espada, nem com escudo. Salomão não foi um homem sanguinário, violento. Ele foi um homem muito pacífico. Fez muitas alianças, muitos acordos. E de maneira alguma guerreava, nem batalhava, nem guerreava, nem pelejava. Foi diferente o reinado de Salomão. Então, 1 Crônica 17, versículo 11. Então, Deus estava explicando a Natã para avisar o rei Davi. No versículo 11 está escrito assim: e há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, no caso, quando ele estivesse perto de morrer, ou quando ele morresse, o qual será dos teus filhos, suscitarei a tua semente depois de ti, o qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Então o filho do rei Davi foi que edificou o templo de Salomão.
Ele edificou. E Deus confirmou o reino dele para sempre. Então, ele edificou. O rei Davi não pôde edificar um templo. Então, se você não confessar Jesus, se você não se batizar, se você não seguir os ensinamentos, os mandamentos, se você viver fazendo mal, injustiça, perseguindo, aborrecendo, injuriando os outros, cobiçando, tendo inveja, desejando o que é dos outros, ou eu ou você ou qualquer pessoa, amigo. Tô falando isso aqui, né? Só querendo ser santo, perfeito, mais do que você não, você que segue o vídeo da palavra de Deus. Deus não vai permitir as pessoas que fazem o mal, que fazem injustiça, que perseguem, que atrapalham, que aborrecem, que faz mal aos outros, que roubam, que furtam, que matam, que adulteram, que vivem nessas práticas, né? Entrar no reino do céu e habitar lá. Ele só vai permitir essa pessoa pedir perdão e se arrepender. Se a pessoa não fizer mais. Amém? Então fique feliz. Você tem a oportunidade de ser salvo. Se você tiver feito qualquer coisa dessa. Qualquer coisa desse tipo. Amém?